Da tua presença nesta noite, queremos te apresentar a tua filha nas tuas mãos, ó Pai. Espírito Santo, sabemos, meu Pai, que o Senhor já se encontra sobre este lugar. Espírito Santo, já sabemos que o Senhor já inspirou sobre o coração da tua filha a palavra, meu Pai querido, a ser ministrada aos nossos corações esta noite. Mas te pedimos de uma forma especial, que enquanto a tua filha se coloca como canal de bênção sobre este lugar, o Senhor vá ao encontro, meu Pai querido, em nome santo do Senhor, dos teus projetos, da tua vida espiritual, da tua vida financeira, Pai amado, da tua vida familiar, amorosa, Espírito Santo. Pai amado, nesta noite, Espírito Santo, vai colocando o Espírito Santo diante do teu altar, Pai, todas as necessidades da tua filha. Enquanto a tua filha, meu Pai, ministra a tua palavra sobre este lugar, que os teus anjos venham quebrar cadeias, que os teus anjos venham quebrar correntes. Pai amado, que a tua palavra venha penetrar sobre o nosso coração como uma espada de dois gumes. Pai amado, que nesta noite haja libertação, restauração, purificação, ó Pai. Pai amado, que nesta noite haja revestimento do alto. É o que nós te pedimos e te glorificamos em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite pela segunda vez, né? Era para mim já ter retornado, mas fiquei igual Jonas, fugindo. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, né? Ah, mas a igreja é pequena, tem pouca gente, não importa. Nós vamos nos sentir sempre pequenos e despreparados, porque quem prepara nós é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de estar ministrando a palavra, irmãos, eu quero louvar um louvor, adorando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Pai. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Igreja, está chegando a hora dessa trajetória a que terminar. O cumprimento da história será lá na glória quando ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, ouvinte buscar. Sinto uma grande emoção em meu coração, somente em pensar. A igreja levanta pro céu, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Seguro e firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Em conflito e guerra, vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, ai, ai. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo
pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Oh, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz: terra, 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 ouve a voz do Senhor e te converta. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sinto uma grande emoção em meu coração somente em pensar a igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Veio o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu lugar. Seguro e firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Em conflito e guerra, vou bater na porta, mas não vai abrir. Ai, ai, ai. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo esse ano já tem tempo, mas o nervosismo é tão grande que é só Deus para nos dar a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Abre a tua palavra no livro da carta aos Efésios, cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Mas antes, eu quero aqui agradecer pelo convite, agradecer primeiramente a Deus, por mais essa oportunidade, e também agradecer a pastora Valdenice pela porta aberta. Deus abençoe, minha linda. A missionária Janaína, Deus abençoe. Quase não sai, tá vendo? Glória a Deus. Deus abençoe por essa oportunidade. Vamos aqui ler a palavra do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo 10 a seguir: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Oh, glória a Jesus. Vamos fazer mais um minuto de oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, ó Pai. Eu quero te render graças, meu Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, as promessas do Senhor estão se cumprindo, e eu te glorifico porque, Senhor, Tu és grande em poder, Tu és grande em majestade, e eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero, Deus, apresentar mais uma vez a Tua noiva, a Tua igreja, o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite através da Tua santa palavra. Manifesta da unção do Teu Espírito.
Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, segundo a tua vontade, que todo mal seja repreendido esta noite, que toda retaliação do inferno cai por terra, que toda a fúria do inimigo seja desfeita pelo poder do nome do Senhor, pelo poder da tua palavra. E assim, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos fala a respeito das armaduras de Deus. O apóstolo Paulo escreve assim à igreja de Éfeso, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A partir daí, ele nos ensina sobre as armaduras de Deus, explicando que a nossa luta, a luta do cristão, a luta do povo de Deus não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades da maldade. Aleluia. E o apóstolo Paulo vai nos falando, glória a Jesus, o apóstolo Paulo vai nos relatando, dizendo a respeito das armaduras espirituais. Ele cita um cinturão da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz como calçado, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração constante. Então nós vemos aí vários exemplos que ele nos fala como nós iremos nos revestir das armaduras do Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta no momento de grande aflição da sua vida, no momento de grande prova, de muita luta. O apóstolo Paulo se encontrava ali aprisionado, preso. Era uma prisão domiciliar, mas era uma prisão. Essa prisão ele não podia levar a palavra do Senhor. Justamente ele foi preso por isso. Ele foi preso porque ele estava anunciando esse evangelho. Ele foi preso porque ele estava pregando essa palavra. E ali, pelas autoridades de Roma, ele foi aprisionado ali por 14 anos. E o texto vai nos falar que diante dessa prisão domiciliar, o texto nos fala que o apóstolo Paulo foi quando ele começou a escrever as cartas, as 13 epístolas, as 13 cartas, e cada carta foi direcionada a um povo, a uma nação, a uma cidade, a uma igreja. E a palavra do Senhor nos fala que o apóstolo Paulo, ele escreveu agora essa carta à igreja de Éfeso. A igreja era uma igreja poderosa, era uma igreja fiel, era uma igreja que estava alicerçada na palavra, era uma igreja que andava segundo a vontade do Senhor, era uma igreja que estava firme com Cristo. E o texto nos diz que ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo relatou, abriu ali o leque, relatou ali para a igreja de Éfeso, dizendo: estejai-vos preparados para o dia mau, estejai preparados, se revista das armaduras do Senhor. Então agora o apóstolo Paulo tece ali essa carta, descreve essa carta, porque já havia 5 anos que ele não visitava a igreja de Éfeso. Então só cabia ele mesmo fazer o quê? Escrever cartas. E as cartas do apóstolo Paulo eram o quê? Totalmente reveladas, inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa introdução fazia muito sentido para a igreja de Éfeso. Por quê? Pois a igreja de Éfeso era conhecida por práticas, a cidade de Éfeso era conhecida por práticas de magia e idolatria. Mas aqueles crentes, a igreja do Senhor, todos aqueles que o apóstolo Paulo havia ganhado ali para o Senhor, estavam alicerçados, estavam revestidos, estavam vivendo a sã doutrina do Senhor, estava embasado na palavra do Senhor. Portanto, ele relata uma frase, vou relatar um versículo aqui que diz assim: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo seu nome. Então, diante disso agora, o apóstolo Paulo fala com a igreja dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para fugir, para que estejais preparados contra as astutas ciladas do diabo. Se reviste, igreja. Comece a orar, comece a buscar, porque a sua luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue,
mas a sua luta é contra os principados, contra os demônios, contra Satanás. A sua luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. O que o apóstolo Paulo quis falar para a igreja de Éfeso e para nós nessa noite? Ele quis dizer que a minha luta e a sua luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os demônios, é contra os principados, é contra as potestades. Ou seja, a nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta não é contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra o seu patrão. Não, a sua luta, ela é contra o próprio Satanás. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo ali essa carta à igreja de Éfeso, diz que a sua luta, que a luta da igreja não era contra a carne, tampouco contra o sangue. Ele quis fazer com que a igreja entendesse que tudo que eles estavam passando, que todas as aflições, toda a dor, todo o mal que eles estavam enfrentando, não era por um mero acaso, era uma ação espiritual, era a ação do próprio diabo. E quem é essas potestades? E quem são esses principados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui para Gênesis, o início da criação. O texto vai nos falar que no céu havia e existe diversos anjos, e cada anjo ali, ele tem o seu ministério, tem a sua força ali. Cada anjo ali, ele está dentro do centro da vontade do Senhor. Mas o texto nos diz que havia um anjo. Esse anjo, ele era perfeito, ele era lindo, ele era o ministro da guarda, ele era aquele que regia o coral, ele era aquele que levava toda a maestria angelical, levava todos os anjos a adorar ao Senhor. Portanto, Deus deu essa graça para Lúcifer. Era um dos maiores anjos, era poderoso, era lindo, era perfeito, tinha uma voz tremenda. Ele regia todo o coral, ele levava toda a maestria angelical a adorar a Deus. A Bíblia não fala, mas eu entendo e penso que as palavras como aleluia, glórias a Deus, amém, foi ele que compôs. Foi o próprio Lúcifer que compôs essas palavras quando ele era anjo de luz. Então por quê? Porque ele levava toda a maestria angelical a adorar o Senhor. Então, diante disso agora, o texto vai nos falar lá em Isaías, capítulo 14, diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filhos da alva, como foste cotado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me aceitarei. Satanás, ele ofuscou o brilho da glória de Deus. Portanto, ele agora foi destituído da glória, e ele não desceu sozinho, ele não foi expulso do céu sozinho, ele levou a terça parte dos anjos com ele. Ou seja, olha só quanto Lúcifer era inteligente. Ele era tão inteligente e convencedor, ele convenceu os anjos de Deus a se rebelarem contra o próprio Deus. Como assim? Ele convenceu os anjos do Senhor a se voltar contra o Criador. Portanto, ele e a terça parte foi destituído da glória, e agora Lúcifer, a sua habitação é o inferno. Então, diante disso agora, quando o apóstolo Paulo diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir contra o dia mau. Resistir o quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Então agora os anjos caídos recebem o nome de demônios, de potestades, de principados. Esses são os nomes que esses demônios caídos receberam. Ou seja, e Lúcifer, o nome dele era perfeito, era lindo. Portanto agora o nome dele é diabo, Satanás.
Perceba que outrora, no céu, os anjos, todos eles tinham nomes lindos, mas quando eles foram destituídos da glória, eles receberam apelidos. Eu quero te dizer, igreja, apelidos não vêm de Deus, tá? Apelidos não vêm de Deus, que o próprio Deus nos diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. O próprio Deus, ele nos chama pelo nosso nome. Então, apelidos não vêm de Deus. Eu tenho pavor de apelidos, justamente porque eu conheço a palavra. Então, diante disso agora, os principados, esses demônios, essas potestades receberam agora apelidos. Lúcifer também recebeu apelido. E qual é o nome de Lúcifer? Satanás, demônio, príncipe das trevas, dragão, antiga serpente, Armagedon, filho das trevas, inimigos de Deus. Esses são os nomes, e entre outros que Satanás recebe. E os anjos caídos, quais foram os nomes dos anjos caídos que receberam? Quais foram os nomes? Zé Pelito, Bicho Caveira, Preto Velho, Maria Mulambo, Pomba Gira, e entre tantos outros apelidos terríveis. Por quê? Porque eles pecaram, eles ofuscaram o brilho da glória de Deus, portanto, foi lançado do céu abaixo. Então, diante disso, era isso que o apóstolo Paulo estava abrindo o leque, abrindo o entendimento da igreja de Éfeso. Então, ele diz que, porque ele quis dizer o seguinte, mas contra você e contra a igreja, os principados, são as potestades que atuam. Por isso, igreja de Éfeso, estejai preparada, alicerçada, enraizada, embasada na sã doutrina do Senhor, na palavra de Deus. Porque a sua luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. A sua luta é contra os principados. Então o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja a guerrear. Estava ensinando agora a igreja a entender que agora ela estava no campo de batalha. Ela não mais andava na carne, mas agora ela andava em espírito. E a partir do momento que nós andamos em espírito, nós vamos entender e nós vamos ver que de fato tudo que nós passamos aqui nessa terra, todas as aflições e angústias que nós enfrentamos, nós vamos entender que não é carnal, não é carne, não vem do homem, mas é espiritual. Todas as vezes, então, nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor e se revestir em jejum, em oração, clamar ao Senhor nos vigiando, nos santificando e nos separando. Gente, eu fico por entender, tem crente que não sabe o que é se separar para Deus. O que é se separar para Deus? Como que se separa para Deus? Você vai separar os seus olhos, a sua boca, as suas vestes, os seus ouvidos, todo o seu corpo, e você vai se separar. Você vai começar a jejuar, você vai começar a orar, você vai começar a clamar a Deus, você vai se separar para estudar a palavra do Senhor. É se separar, não ficar disperso, mas não se separar para Cristo. Tem pessoas que vão cantar, vão pregar e não se separam, ficam ali o dia todo conversando com um monte de gente. Não, nós temos que nos separar. Eu falo isso por mim, eu falo isso, eu prego para mim mesmo, que nós temos que nos vigiar com o nosso celular. Esse é o momento do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. E eu não vou mais mexer em celular, em televisão, não. Eu vou me separar para Cristo. Então, diante disso, o apóstolo Paulo vai nos dizendo o seguinte. O apóstolo Paulo agora vai citar que as armaduras do Senhor, que a igreja tinha que se fortalecer, tinha que se revestir do poder de Deus, e para conseguir lutar contra essas potestades, contra esses principados, contra esses demônios, contra os inimigos o inimigo da nossa alma, que é o diabo, que é Satanás, que é Lúcifer. Então, diante disso agora, o texto nos diz que ele estava agora se revestindo da palavra do Senhor, conforme aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo, ele teve o cuidado de alertar sobre os verdadeiros inimigos de Deus. Então, ele explanou tudo aquilo que ele quis dizer ali na carta. Naquela época, embora os cristãos ficassem expostos às perseguições e mortes por parte das grandes autoridades ali da época, o apóstolo Paulo quis dizer, lá no versículo 2, parte B,
O que ele quis passar para nós, ensinando para nós nos dias atuais? Principados e potestades, o que é isso? Eu quero te dizer que o reino das trevas, ele é totalmente, tremendamente organizado. Há uma organização e ao mesmo tempo uma desorganização no inferno. Ao mesmo tempo que eles são organizados, eles são desorganizados, porque eles são demônios, eles são principados, eles são potestades. Mas eu quero te dizer que o reino das trevas, ele é totalmente organizado. E o texto vai nos dizer que há uma hierarquia dentro do inferno. E essa hierarquia se intitula Príncipe das Trevas, hostes espirituais da maldade, principados, potestades, demônios e tudo que envolve esse reino das trevas. Cada categoria tem um grau de poder. Todos eles têm um grau de poder, uns mais, outros menos, mas todos são poderosos. Todos os demônios caídos, eles têm poder. E o texto nos diz que cada um tem uma ação, de modo que ninguém fica sem sofrer os seus ataques na face da terra. Para vocês entenderem como que é o reino do inferno, a organização de Satanás, que ele dá ordem para cada potestade, para cada principado atuarem em cada país. Você sabia que em cada país existe um tipo de demônio? Os demônios que atuam aqui no Brasil é um tipo de demônio. Lá no Japão são outros tipos de demônios. No Paquistão, outros tipos de demônio. Na África, na Índia. E aí nós vamos, cada um para entender como que eles atuam lá, basta nós olharmos a cultura, a forma como é de cada país. Só citando aqui algo muito recente sobre a forma como os demônios atuam em cada país. Eu vou citar apenas um país aqui, o Paquistão. Quantos aqui conhecem o país? Eu vou falar do Paquistão. País deplorável, diabólico, está nas mãos do diabo, onde ali a legião, as potestades, os principados que atuam ali, eles estão totalmente voltados, eles usam os homens para destruir a vida das mulheres e das crianças. Nós sabemos que os homens ali a mente deles são diabólicas, escravizam as mulheres, abusam das crianças, são pedófilos, são homens abomináveis. Então, diante disso, cada país atua de uma forma. E só que ao longo dos tempos nós estamos vendo que os demônios parecem que estão circulando, geral. Sai de lá para cá, vai daqui para lá, tá uma confusão danada. Porque cada país atua. O Paquistão mesmo muitos deles já estão aqui, os islâmicos já estão aqui atuando no nosso país, querendo pregar sua religião deplorável aqui no nosso país. Então, ou seja, eu entendi então que os demônios estão saindo de lá para vir para cá. E às vezes daqui sai para lá. Só Deus. Então nós temos que entender, e nós como igreja nós temos que orar. Nós temos que clamar ao Senhor. Por quê? Porque cada demônio atua de uma forma. Os principados são os maiores em poder. Os principados são os demônios caídos de alto escalão, que era o ministro de alguma forma ali no céu. Portanto, esses demônios, quando eles caíram, eles receberam o nome de principados. E o que esses principados fazem? Eles são os maiorais em poder. Agem nas nações, aquilo que eu citei. Eles vão atuar em cada nação da terra, em cada nação do mundo, provocando o quê? Calamidades, corrupção do governo, provocam violência e todo tipo de maldade contra os habitantes da terra. Então as potestades, os principados são terríveis. Eu quero te dizer uma coisa, o diabo ele não brinca de ser diabo. A palavra diz o quê? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir o quê? Vidas. Ele veio para destruir o homem. Satanás odeia a raça humana. Por que ele odeia tanto o ser humano? Porque um dia ele foi um anjo de luz. Porque um dia ele esteve ali como ministro da guarda, da adoração de Deus. Quando Deus arrancou o dom de adorador dele, que ele caiu, ele perdeu o dom de adorador. E o Senhor, aprenda que Deus, ele nunca vai olhar diante do espelho para se adorar. Jamais. Ele precisa que alguém o adore. Por quê? Porque ele é o Criador, ele criou o céu e a terra. Ele manda no mar
Ele manda no céu, na terra, no mar, no inferno, ele manda. Ele é o Deus soberano, ele é o arquiteto do universo. Então, diante disso agora, ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para o adorar. Portanto, a partir do momento que Deus fez o homem para adorar a Deus, Lúcifer muito se irou. Lúcifer tem nós como seu inimigo. Por quê? Porque nós fazemos hoje o que ele fazia outrora. Hoje nós somos adoradores, independente se a voz é bonita, é feia, não interessa. Todo aquele que aceita Cristo, ele se torna adorador de Deus, ele se torna filho. Então, diante disso, Lúcifer odeia a raça humana inteira. Ele se odeia. Porque ele feriu o coração de Deus. Portanto, ele se odeia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos falar das potestades. Tem como objetivo causar divisões, contendas no meio do povo de Deus. Olha só como que as potestades atuam. Agora ele não vai atuar com o povo do mundo, não. As potestades vão atuar com o povo da igreja, com os servos do Senhor. Ele vai lutar contra os filhos de Deus. E ele, o que ele faz? Ele causa divisões, contendas, esfriamento espiritual. Ele provoca inveja na vida dos irmãos, ciúmes e todo tipo de maledicência. Satanás, ele é terrível. Não brinque com os demônios, porque ele sabe agir. Só o que ele não sabe, na verdade, ele sabe que quando nós temos vida com Deus, ele pode até tentar contra a nossa vida, mas ele não pode tocar em nós. Por quê? Porque quando ele olha para mim, para você, ele vê o brilho do Espírito Santo, ele vê o Senhor, ele vê a santidade de Deus na nossa vida. Portanto, ele pode até tentar se andar, tocar em algo que nos pertence, mas contra nós, ele não pode nos tocar. Ele investe as suas investidas, as suas artimanhas, as suas setas, mas ele não tem poder contra o povo de Deus. Ele não tem poder contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, nós vemos aqui que essas potestades são altamente refinadas na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os fiéis, os filhos de Deus. Então vigia. Nós temos que vigiar. Mas o irmão fulano de tal, não vou muito com a cara dele, com a cara dela, eu não vou nem liberar. Vigia. Se você não gosta de algum irmão, vai orar por ele. Ora por ele, porque muitas vezes se ele te feriu, se ele tocou em você, não foi ele. Certamente ele deu lugar para Satanás e o inimigo entrou. Portanto, a nossa luta é o quê? Não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6, no capítulo 6, do versículo 14, Parashá diz assim, que agora eu vou falar das armaduras do Senhor, como que nós temos que nos revestir dessas armaduras. Cingir os lombos com a verdade. O que é isso? Naquela época, o cinturão era usado pelos soldados para proteger a parte inferior do abdômen, prender a sua túnica. Além disso, servia para segurar a sua espada. Então, o cinturão servia não só para se proteger, mas também para segurar a espada dos soldados. Naquela época, o cinturão era usado pelos soldados para proteger a parte inferior, né? Voltando aqui. Portanto, ao cingir o cinturão, o soldado se preparava para a guerra. Quando ele cingiu o seu cinturão, estava o quê? Se preparando para a guerra. É isso que nós temos que estar alicerçados. Nós temos que estar preparados para a guerra todo dia, toda hora. Nós crentes não tem sossego, irmãos. Você vê sua luta hoje, já chegou outra manhã e assim vai. É uma prova após prova, né? Essa é a vida do crente. Portanto, por isso nós temos que ter uma vida de quê? De oração, de busca, de jejum, de santidade. Nós temos que vigiar com aquilo que nós colocamos, onde nós colocamos os nossos olhos, o que nós falamos, as amizades que nós temos. Vocês jovens, que tem muitos amigos na escola, tem que vigiar com as suas amizades. Aleluia. Porque há amizades que muitas vezes quer te destruir. Muitas vezes quer te levar para longe de Deus. Então nós temos que estar
vigilantes sobre isso. Portanto, o cinturão servia para os soldados irem para a guerra. Da mesma forma, precisamos cingir os nossos lombos na preparação para os ataques do diabo e seus demônios. Cingirmos com a verdade que é a palavra do Senhor. No versículo 14, parte B, vestir a couraça da justiça. Nas armas dos soldados, a couraça tinha a função de proteger os órgãos vitais. Essa peça geralmente era feita de couro resistente, cobria todo o tronco do soldado, protegia dos golpes e das flechadas. Portanto, olha só como é poderosa essa couraça da justiça. No sentido espiritual, veste essa couraça quem vive em obediência ao Senhor, ou seja, quem caminha na justiça, quem caminha na verdade, quem fala a verdade, quem vive na verdade, quem prega a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15 diz que nós temos que nos revestir com os calçados. Nós temos que os calçados dos pés. Nós temos que estar nos revestindo com as sandálias. E que sandálias são essas? Que calçados são esses? As sandálias dos soldados romanos deveriam ser fortes, confortáveis. Além disso, deveria dar estabilidade para que os pés não sofressem na batalha. O cristão, eu e você, igreja do Senhor, devemos estar com os pés calçados e bem firmados e estruturados na palavra. Andar na palavra, viver na palavra, se alimentar da palavra, pregar a palavra e ser luz no mundo. Porque nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo. Então, diante disso, da mesma forma, o escudo, a palavra de Deus, é um instrumento infalível que protege a fé contra as dúvidas enviadas pelo mal. Então, nós temos aqui a segunda, perdão, gente, por aqui. Nós estou falando das sandálias da salvação. O cristão deve estar com os pés calçados e bem firmados, estruturados no Senhor. A armadura, quarta armadura do Senhor, o escudo da fé. Normalmente os escudos dos soldados romanos eram grandes e retangulares. Eles foram projetados para proteger os soldados na guerra. Da mesma forma, o escudo, a palavra de Deus, é um instrumento infalível. Quem vive na palavra, anda na palavra, ele não é envergonhado. Ele pode até sofrer investidas de Satanás, mas ele não é envergonhado, porque quem está guerreando por ele, quem está pelejando por ele, é o Senhor dos exércitos. É o Deus de Yahvé, o Senhor dos exércitos. É Ele que peleja por mim e por você. Portanto, todo servo de Deus, ele jamais será envergonhado. Da mesma forma, o escudo é a palavra de Deus, é o instrumento infalível que protege a fé contra as dúvidas enviadas pelo mal, pelos demônios, por Satanás. Quinta armadura, capacete da salvação. O que é isso? Esse instrumento provavelmente foi feito de bronze, de ouro, garantia a proteção da cabeça do soldado. O apóstolo Paulo usa esse exemplo para explicar que também devemos proteger nossos pensamentos com o capacete da salvação. O diabo, ele muitas vezes, na maioria das vezes, praticamente em todas as vezes, ele vai usar de artimanha contra a minha mente e contra a sua mente. Por quê? Porque ele atingindo a nossa mente, colocando os dardos dele, as setas malignas, colocando os pensamentos contrários, colocando pensamentos para pecar, para distorcer a palavra, ele vai atingir a minha mente e a tua mente. Portanto, nós temos que nos revestir, buscar em oração esse revestimento, essa armadura, que é o capacete da salvação. Porque quando você buscar esse capacete da salvação em oração, o Senhor vai brindar a tua mente. Porque sabe por que o homem e a mulher pecam? Porque sabe por que a raça humana peca? Porque ele foi atingido na mente e deixou descer para o coração. Portanto, todo pensamento que vier contrário, que você vê que não vem de Deus, você repreenda.
Repreenda porque é o diabo, pode ter certeza que é o Satanás. Repreenda porque ele quer se andar com a nossa mente. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu sou obreiro. Eu canto, eu prego, eu expulso demônio, eu faço tudo. Como assim? Ele não tem poder na minha vida. Não brinque com Satanás porque ele sabe agir. É naquele momento de distração que ele pode até tocar na sua mente jogando algum dardo desinflamado. Mas nós temos que estar o quê? Vigiando. Nós temos que estar o quê? Buscando fortalecer com o capacete da salvação. Porque você orando, o Senhor vai blindar a tua mente. O Senhor vai te revestir do alto da cabeça dos pés. Ele vai te fortalecer. E nenhum demônio vai ter poder de tocar na tua mente. Peça a Deus em oração. Brinda a minha mente com o teu sangue. Brinda meu coração com teu sangue. Brinda os meus olhos com teu sangue. Brinda a minha boca com teu sangue. Brinda, Senhor Deus, todo o meu corpo com teu sangue. Para que Satanás não tenha poder de tocar na minha vida. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso, o apóstolo Paulo ele teve esse cuidado com a igreja de Éfeso, dizendo para que eles viessem se revestir do capacete da salvação. Explicar que assim também serve para proteger todos os nossos pensamentos, porque a nossa mente é o que ocorre as batalhas espirituais, por isso precisa estar blindadas pelo poder do Senhor, por Deus. Lá no versículo 17, parte B, diz assim: é a espada do Espírito. As armaduras são a espada do Espírito. Paulo deixa evidente que a palavra de Deus ocupa o lugar de uma espada no confronto que travamos todos os dias com os hostes espirituais. De todas as armaduras citadas referentes de Deus, a sua palavra é a arma mais poderosa que existe contra os inimigos, contra o diabo, contra o inferno. Então, diante do Senhor, foi citado, Paulo escreveu as armaduras do Senhor, mas Paulo vai mais além. Paulo diz, aqui no versículo 13, diz assim: porque toda a armadura de Deus, por isso, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Que dia mau é esse? O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu quero te dizer que o dia mau é o dia da provação. O dia mau é aquele dia que eu e você não marca, não coloca, não agenda, não coloca na nossa agenda para acontecer. O dia mau ele vai acontecer, quer queira o homem ou não, quer queira o crente ou ímpio, vai acontecer. O dia mau ele acontece na vida do ímpio, na vida do crente. A diferença é em como passar pelo vale. A diferença é em como passar por esse dia. O dia mau ele não escolhe o homem bonito, feio, rico, pobre, magro, gordo, alto, baixo, não. O dia mau, ele vai chegar. Ele chega sem avisar. E detalhe, irmãos, ele chega naquele momento que está tudo bem na tua vida. Ah, irmão, eu estou ficando com medo. Estou ficando com medo, porque é preciso. Estou aqui para abrir a tua visão. Deus não me trouxe lá do Taboão Parque para falar. Mentira, estou aqui para abrir os teus olhos. Estejai preparados para o dia mau. E esse dia mau é aquele dia que muitas das vezes você sai para trabalhar e não volta. Por quê? Porque sofreu um acidente. O dia mau é aquele dia que teu marido trocou você pela amante, está repreendido em nome de Jesus. O dia mau é aquele dia que a mulher largou o marido. O dia mau é aquele dia que seu filho disse para você: mãe, eu não vou mais para a igreja, agora eu vou viver minha vida por aí. O dia mau é aquele dia que seu filho abandonou a Cristo, e seu filho muitas vezes foi para as drogas, para a bebida, para a prostituição. Então estejai, igreja do Senhor, preparados para o dia mau. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu vou conseguir suportar as aflições desse dia mau? Eu quero te dizer que você só vai conseguir suportar esse dia mau se você estiver o quê?
com as suas armaduras, revestidos e fortalecidos em Deus com as armaduras espirituais. Quando você está revestido, fortalecido, cheio da graça, o dia mau pode até chegar, pode até bater na tua porta, mas ele vai ter que recuar. Ele vai ter que entender que ali há um homem de Deus, que ali há uma mulher de Deus, que ali esse dia vai permanecer pouco tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E como que nós vamos então conseguir passar por esse dia mau? O dia mau, ele vem para o ímpio, para o justo. Gente, já estou quase terminando. Ele vem para o ímpio e para o justo. A diferença é como passar pelo vale, a diferença é como passar pela prova. O ímpio, ele vai passar sozinho, sem Cristo, sem a proteção do Senhor, sem a mão do Senhor, sem a graça do Senhor. Ele vai passar sozinho por esse dia. Ele vai sofrer e gemer sozinho. Mas o crente, o servo do Senhor, ele vai passar o dia mau glorificando a Deus. Ele vai passar o dia mau com a mão do Senhor sobre a vida dele. Ele vai passar o dia mau glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós viemos aprender e reconhecer que por mais que o dia mau possa vir, nós vamos suportar ele. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Por quê? Porque nós somos crentes em Jesus. Porque nós confiamos e somos fiéis a Cristo. Agora eu quero te dizer que o dia mau, igreja do Senhor, é aquele dia que Deus escolhe o homem e uma mulher para a sua obra. É aquele dia que você não está entendendo, a tua vida está um vento, está uma tempestade, está tudo desabando, está passando por tantas situações. É aquele dia que o Senhor vai te escolher para a obra dele na terra. É aquele dia que o Senhor vai te escolher. É no dia mau, é no dia da sua maior luta, é no dia da sua maior prova, é o dia que o Senhor vai te escolher. Então, diante disso agora, quando o Senhor escolhe um homem e uma mulher para usar na terra, ele vai agora fortalecer aquele servo dele. Ele vai encher do Espírito Santo aquele escolhido do Senhor. Por quê? Porque ele conseguiu resistir. Ele conseguiu suportar todas as aflições. Ele conseguiu suportar toda a prova. Ele conseguiu. Glória a Jesus. Ele conseguiu suportar o dia mau. Ele conseguiu, por quê? Porque ele foi o escolhido. É o dia que o Senhor escolhe o homem e uma mulher para usar na terra. É o dia que o Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. É o dia que o Senhor escolhe o homem e a mulher para usar ele na terra. E você não está entendendo o porquê de tanta prova. Você não está entendendo o porquê de tanta aflição. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então é aquele dia que você não está entendendo o porquê de tanta aflição. Porque que a sua vida, desde quando você nasceu até o presente momento, só foi prova, só luta, só sofrimento, só perda, só rejeição, só doença, só escassez. É o dia que Deus te escolheu para você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. É esse dia mau. Então o apóstolo Paulo quis dizer o seguinte: estejai. Por isso, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau e terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estejais preparados para esse dia terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós finalizarmos aqui, de todas as armaduras citadas referentes a Deus, a sua palavra é a arma mais poderosa que existe contra o inimigo, contra o diabo, contra Satanás, contra Lúcifer. Então a palavra de Deus é o nosso escudo, a palavra de Deus é a nossa fortaleza, a palavra de Deus é o nosso socorro, a palavra de Deus é a nossa proteção espiritual. Quando alguém descobre o poder, quando o crente, o homem e a mulher de Deus descobre o poder que a palavra de Deus tem, em
investe na sua leitura diária para absorver os pensamentos. O autor da Bíblia quem? É Deus, é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Todas as vezes que você investir o teu tempo na meditação da palavra, leitura da palavra, orando, jejuando e consagrando a sua vida, você vai conseguir vencer o dia mal e você vai ser vitorioso na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e será abençoado por Ele. Amém, igreja? Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos aqui entenderam o que o Espírito Santo quis dizer à igreja nessa noite? E desde já eu agradeço pela oportunidade e palmas e glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.